Bom dia. Estamos na casa de Deus e Deus está conosco para oferecermos a Ele este culto. É bom sempre nos lembrarmos de que o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Também é muito importante lembrar que no culto que oferecemos a Deus, Ele está presente conosco de forma dinâmica, porque é o Espírito de Deus quem nos conduz na adoração, quem conduz as nossas orações. Isso é ensino da palavra de Deus. Deus está conosco, a sua presença é real, e na consciência disso é que nós prestamos esse culto e também somos conduzidos no ensino da palavra de Deus na escola dominical. Nós vamos ler na carta aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6, Gálatas 5, de 1 a 6. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Irmãos, eu vou pedir uma cooperação de vocês para memorização desse versículo. Vamos citar todos juntos esse versículo de número 5, por gentileza. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós temos falado sobre esperança. E a esperança é onde se ancora a nossa fé. Quando nós cremos em Cristo e o Espírito Santo converteu os nossos corações, Deus abriu diante de nós a esperança da fé. São duas realidades que estão sempre juntas e são inseparáveis. Esperança e fé, nós já falamos sobre isso aqui. E eu estarei sempre, segundo a graça de Deus, lembrando-nos que a nossa relação com Deus é baseada numa esperança que Ele mesmo nos deu
com relação ao que nos foi prometido desde antes da fundação do mundo. É essa esperança que, juntamente com a fé, nos sustenta. Na vida cristã, sustenta a nossa comunhão com Deus, porque Deus é real para nós, através da fé e da esperança. E hoje nós vamos começar a meditar a respeito do princípio, do meio, da razão e do fim da esperança. É o que nós temos aqui nessa passagem. E o princípio da esperança é o Espírito Santo de Deus. Ele é tanto o começo da esperança quanto a lei que governa essa esperança. Princípio no sentido de começo e princípio no sentido de lei. A Bíblia nos diz que no início, lá na criação, o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Aquele verbo lá em Gênesis, pairar, significa que o Espírito Santo dinamicamente estava produzindo aquilo que a palavra de Deus decretava. O Espírito é vida, o Espírito é a vida eterna, é o Espírito de Deus. Então, quando aqui o apóstolo Paulo diz que nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, esse Espírito é tanto o Espírito de Deus quanto o Espírito de Cristo. É o mesmo Espírito. Na Bíblia nós temos o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. E há uma passagem no Novo Testamento que diz que o Senhor é o Espírito. Então nós temos aqui a Trindade, o verdadeiro Pai, o verdadeiro Filho, o verdadeiro Espírito, dando testemunho, juntamente no nosso coração, que a esperança que nós temos, ela começa com o Espírito de Deus. A Bíblia diz que tudo provém de Deus. A Trindade misteriosamente opera em nós, a fim de que nós saibamos que somos filhos de Deus e a fim de que nós saibamos que a esperança que nós temos em Deus, ela vem do próprio Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo. O que nós temos entre esse princípio e o fim da esperança é a nossa vida, do dia a dia. Esse é o meio, é a ação concreta, sensível, perceptível do Espírito Santo nas nossas vidas. E o meio dessa esperança, segundo o apóstolo Paulo, é a justiça de Deus.
porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça. Essa esperança, ela não veio de graça. Ela teve um preço que Deus pagou. Porque a justiça de Deus precisava ser satisfeita depois do pecado. Nós não tínhamos condições de satisfazer essa justiça, porque essa justiça exigia a nossa condenação. Toda alma que pecar, essa morrerá. E então Deus, segundo a sua misericórdia, Ele realizou a sua própria justiça nele mesmo, em Jesus Cristo, nosso Senhor, que se apresentou diante de Deus voluntariamente para tomar o nosso lugar e satisfazer a justiça de Deus. Com uma perfeita humanidade, sem pecado, ele se apresentou diante de Deus para ser o nosso mediador. Deus aceitou a oferta de Cristo em nosso favor. E a justiça que Jesus Cristo conquistou diante de Deus nos foi imputada. Ou seja, nós, diante do tribunal de Deus, fomos declarados justos, porque Deus aceitou a justiça de Cristo e ela foi atribuída a nós. Mas Deus não fez isso de forma inopinada. Ele não foi pego de surpresa com a queda do ser humano no pecado. A Bíblia diz que o sacrifício que Deus realizou para satisfazer a justiça de Deus já estava nos decretos de Deus antes da fundação do mundo. A Bíblia chega a dizer com todas as letras que o sangue de Cristo foi derramado antes da fundação do mundo. Então essa justiça, ela possui algumas realidades que nós precisamos conhecer para a nossa edificação, para conhecermos melhor quem é Deus, conhecer melhor qual é o amor de Deus por nós e qual é o compromisso que Deus tem para conosco. Essa justiça, portanto, ela foi prometida por Deus. E isso está lá imediatamente depois da queda, lá no Gênesis, em que Deus disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a promessa dessa justiça veio sendo renovada pelas várias alianças que Deus fez, ou que Deus confirmou ao longo da história. Porque, na verdade, a aliança é uma só. Ela progressivamente foi sendo revelada através de alguns pactos que Deus fez durante a história, como nós vamos ver na lição da revista da Escola Dominical. E, finalmente, essa esperança, ela foi cumprida em Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio da parte de Deus, se encarnou,
viveu, sofreu, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu aos céus, e assentou-se à direita de Deus, numa demonstração de que o seu sacrifício foi aceito, de que a justiça de Deus, que fundamenta a esperança, foi cumprida. E ela então foi aprovada pela ascensão de Cristo e a sua glorificação, o que torna a justiça que Cristo realizou perfeitamente eficaz para a nossa salvação. E é por isso que nós temos a certeza do perdão dos nossos pecados, e é por isso que nós temos a paz de Deus, e é por isso que nós temos a certeza da esperança com relação às coisas que nós não vemos. Conforme diz o escritor da carta aos Hebreus, que a fé é a convicção das coisas que nós não vemos, a certeza das coisas que nós esperamos. Então, irmãos, essa vida que nós temos, que a Bíblia chama de vida eterna, a vida de Deus que nos foi outorgada, ela é o desenvolvimento histórico, o desenvolvimento temporal dessa esperança que começou na eternidade e caminha para a eternidade. Nós estamos, através do nosso viver de cada dia, realizando o meio, a história dessa esperança. Mas e qual é a razão dessa esperança? Razão é aquilo que dá sentido à nossa vida. Quando uma pessoa perde a razão, ela se torna alienada. Nós somos pessoas conscientes porque nós temos razão. Razão é uma realidade muito discutida na filosofia, na psicologia e também na religião. E ninguém sabe dizer onde é que está a razão. Se ela está no cérebro ou se está em alguma parte de nós, no espírito, na alma. A gente não pensa nisso, a gente simplesmente vive a razão. A razão é cada um de nós. A razão tem nome, tem rosto e tem todo aquele conjunto de coisas que fazem a vida de cada dia ser a vida individual. A vida de personalidade. E nós vamos vivendo, sem nem nos darmos conta de que existe em nós essa coisa chamada razão. Mas é isso que dá sentido à vida, que dá coerência às coisas que nós falamos, pensamos e fazemos. É a razão que dá sentido ao nosso relacionamento uns com os outros e, antes e acima de tudo, ao nosso relacionamento com Deus. E a razão da esperança que nós temos em Deus é a fé.
Por que é que nós cultuamos a Deus? Por que é que nós cremos em Deus? Por que é que nós vivemos segundo a palavra de Deus? Há uma razão para isso. E a razão para isso é a fé, mas não apenas para isso. Na verdade, a razão é o cerne, é a essência de cada pessoa na sua história. Mas quando a razão é atingida pela fé, aí ela se liga a Deus. E aí tudo fica esclarecido. E aí a nossa história faz sentido, porque aí nós descobrimos de onde é que nós viemos, e quem somos, e para onde vamos. Aí nós conhecemos a nossa humanidade, porque conhecemos a Cristo, e aí sabemos que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então a razão, ela brilha, ela adquire razão. Razão sem Cristo não tem razão. Razão sem Deus não tem razão. É por isso que as pessoas não sabem por que razão elas existem. E algumas, quando perdem a razão da existência, se matam, porque não faz sentido. Nada faz sentido sem a fé. Existe uma música que nós, pelo menos, cantávamos, não sei se ainda se canta, mas é um cântico, era um cântico bastante conhecido, cuja letra diz que a razão da esperança está na fé. E não há outra maneira da gente dizer o que é a vida cristã. A verdadeira razão, ela é fruto da fé. Não há dicotomia entre a verdadeira razão e a verdadeira fé. Ou seja, não há uma luta entre razão e fé. A ciência, a parte da ciência que não é de Deus, colocou uma barreira entre fé e razão, dizendo que razão se refere àquilo que pode ser conhecido e provado. E fé é coisa de religião sobrenatural. Mas a Bíblia diz que a verdadeira razão vive, caminha junto com a verdadeira fé. Elas são inseparáveis. O homem só adquire a verdadeira razão quando ele crê em Jesus Cristo e conhece a Deus em Cristo. Não há outra maneira. Quando a pessoa se converte, ela recupera a razão. Porque o viver sem Cristo é um viver irracional, no sentido pleno da razão. Ambas, tanto a razão quanto a fé, são de Deus e nos são dadas por Ele. A fé é a causa e o motivo da razão, e daquilo que a razão faz, e daquilo que a razão pensa, daquilo que a razão planeja.
A fé é a base da conversão, do novo nascimento. Conduzindo-nos, portanto, ao conhecimento de Deus. É ela que sustenta a nossa relação com Deus. Ela é o poder de Deus, conforme a Bíblia diz, e o nosso poder. Ela é o nosso dinamismo. E quando eu me refiro à fé aqui, eu estou querendo falar desse conjunto de fé e de esperança, porque uma não pode ser entendida sem a outra. Lembrem-se sempre que no início nós falamos que a razão da esperança é a fé. A fé é o nosso dinamismo, ela é o nosso motor, é aquilo que nos impulsiona para a vida e para as nossas realizações, agora com a nova motivação. Antes da conversão, a motivação do ser humano era ele mesmo, o seu futuro, a sua realização. Com a conversão, a razão do ser humano passa a ser motivada, dinamizada, impulsionada pela sua fé. Na carta aos Romanos, o apóstolo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional. Culto, como é que eu vou dizer, envolvido pela razão, com conhecimento de causa, com inteligência, sabendo o que está fazendo, sabendo quem é Deus e sabendo quem nós somos com relação a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No caso aqui, a palavra mente está relacionada com a palavra razão. E isso envolve o ser humano completo. A palavra lá no original grego se refere à pessoa como um todo. É como no Antigo Testamento, quando Deus diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Lá nessa passagem do Antigo Testamento, coração e olhos são metonímia, ou seja, a parte está sendo tomada pelo todo. Quando Deus pede o coração, Ele está pedindo o ser humano como um todo. Quando Ele pede que os nossos olhos se agradem dos seus caminhos, Ele está pedindo que nós nos lancemos desassombradamente no caminho dEle, crendo que o caminho dEle é o melhor para nós. Eu gostaria de convidá-los a que nós leiamos uma porção aqui das Escrituras na carta aos Romanos, capítulo 4.
Romanos capítulo 4, a partir do versículo 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Irmãos, nós temos aqui uma história. A história de um homem que seguiu a Deus com a sua razão, mas também seguiu a Deus com a sua fé. Em Abraão, razão e fé se fundiram de uma tal maneira que ele deixou de confiar nas suas próprias capacidades para confiar inteiramente em Deus. A vida de Abraão é um exemplo de que a razão da esperança está na fé. Porque aqui está dizendo que, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou seja, senil, e a velhice de Sara e a esterilidade de Sara, ele creu e se animou como se as coisas fossem naturais, como se ele pudesse fazer aquilo que ele não podia, fisicamente falando. Ele creu, ele entendeu que isso era possível. É como Noé construindo a arca, numa época em que nem chuva tinha. Eu fico imaginando os contemporâneos de Noé, zombando dele. Mas a razão de Noé não estava nem no clima e nem naquilo que ele podia ver. A falta de chuva, por exemplo. A razão dele estava na fé. A esperança dele estava na fé. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado.
Vocês já pararam para pensar nisso? Tudo que não provém de fé é pecado. Então, fora da fé, tudo é pecado? A Bíblia nos apresenta dois aspectos do pecado, com relação à sua natureza. Existe o pecado judicial, moral, e o pecado existencial. A Bíblia diz que as pessoas já nascem em pecado. Esse é o existencial. E a vida da pessoa sem Deus, ela é um pecado moral. Mesmo que as pessoas pratiquem coisas boas, como realmente acontece, o que as pessoas praticam e a maneira como as pessoas vivem fora da fé, está fora do caminho que Deus traçou para a humanidade. Se você compra uma passagem para ir para um determinado lugar, mas aí quer embarcar para outro, você não vai conseguir. Porque mesmo que conseguisse, tudo que você fizesse na direção errada estaria perdido. A vida que uma pessoa vive sem Deus é perdida. Por mais bens que essa pessoa faça, o que ela vive, o que ela faz, está perdido. Porque o pecado, ele cobre a vida inteira da pessoa sem Deus. Ele contamina tudo. É por isso que nenhuma boa obra sem Deus tem valor. Por melhores que sejam as intenções das pessoas e o que elas produzem, não tem valor algum para a nossa relação com Deus. A vida agradável a Deus, ela é a partir da conversão, do novo nascimento. A vida fora de Deus, ela está debaixo da ira de Deus, é o que a Bíblia diz. E debaixo da ira de Deus, não tem nada que agrade a Deus, porque tudo está contaminado pelo pecado. Então, tudo que não provém de fé é pecado. Racional, não é? É racional. Razão só existe com Deus. Culto racional só existe em espírito e em verdade. Foi o que Jesus Cristo ensinou.